abrir o livro de Deuteronômio, irmãos. Palavra de Deus, dando continuidade à exposição do livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o último verso que nós pregamos domingo passado, foi no verso 8. Nós vamos ler do verso 9 ao 11. Deuteronômio capítulo 22. Vamos ler dos versos 9 até o verso 11. Desculpa, até o verso 12. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Senhor, nós temos a plena convicção que as palavras ditas do apóstolo Paulo a Timóteo, asseverando que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, Senhor Deus, para o ensino, exortação, repreensão, correção no Senhor, para que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado à boa obra. E Paulo se dirigia ali não apenas às verdades do Novo Testamento, que já estavam sendo anunciadas, mas especialmente ao Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada e útil, Senhor Deus. Partindo desse princípio tão claro, nós não podemos nos esquivar dos textos da Tua Palavra, e precisamos sempre da Tua ajuda, da Tua direção, do Teu ensino, para podermos compreender a Tua vontade, Senhor Deus, e não criarmos ou mesmo inventarmos nada na Tua Palavra, porque tudo o que foi inventado não terá efeito redentivo e restaurador na Tua igreja. Mas a Tua Palavra, Senhor Deus, tem poder para mudar a nossa sorte. Desvenda os nossos olhos então, Senhor Deus, e nos ensina a amar ao Senhor de todo o nosso coração, segundo a verdade revelada na Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos aprendido, irmãos, que o Senhor ensina a sua igreja, não apenas por meio de declarações doutrinárias, asseverações doutrinárias, mas Ele ensina a sua igreja, como diz nossa própria confissão, por meio de verdades que são logicamente deduzidas da Escritura. O Senhor também nos ensina na sua palavra, não apenas falando das relações com os homens e a relação do homem para com Deus, mas até com as próprias coisas da criação, como vimos domingo passado, quando o Senhor, se dirigindo ao homem e mostrando ao homem a sua própria fraqueza, Ele diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, aprenda com a formiga. Não é? O Senhor então nos manda para o reino animal, não é? Para podermos aprender. E o Senhor também aqui, não é? Ele vai nos ensinar essas coisas. E lembre-se, um dia, Paulo, por exemplo, falando sobre a necessidade do sustento daqueles que são chamados ao ministério, no momento ele cita então um texto do Antigo Testamento e uma lei que diz: quando o boi estiver pisando, não é, o grão, não ate a boca dele para que ele possa comer daquilo que ele trabalha. Aí Paulo então pergunta na carta aos Coríntios assim: por acaso Deus está preocupado com os animais? Ou é conosco que Ele está preocupado? Então ele vai e diz, literalmente, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, ele vai buscar nesse reino, nessa realidade, para nos ensinar.
E aí eu trago mais uma vez à memória aquilo que foi dito no domingo anterior, domingo passado, citando aqui um rabino que disse: quando os homens eles amam e obedecem à lei de Deus, é bom lembrar que o homem é a coroa da criação divina. Mas quando o homem desobedece a Deus e não anda segundo os seus parâmetros, é bom lembrar que até os animais, diz esse rabino, foram criados primeiro do que o homem. A ordem aqui, o ponto aqui é: o Senhor faz o homem lembrar disso. Veja, ele aprende com o animal, aprende com a planta, você precisa entender isso. E o Senhor ainda mostra que toda a criação declara a glória de Deus. É próprio da própria revelação bíblica. Deus criou o mundo e a criação revela a glória dele. É o que acontece aqui nesse texto. Não misturar, essa é a temática do texto, não misturar. E ele usa 3 figuras interessantes para descrever isso. Volte comigo no texto, verso 9. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, né, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Você não vai misturar um animal imundo com animal puro. O boi e o jumento, um é puro, outro é imundo. Não, você não vai colocar os dois para trabalharem juntos. Ele continua: não te vestirás de estofo de lã e linho juntamente. A mistura, linho e lã. Aqui o Senhor está tratando com a realidade de uma mistura que não deve ser feita. E aí no verso 12, daí a razão pela qual, apesar da nossa Bíblia destacar o 12, colocar o 12 sozinho com as leis acerca das borlas e para aqui, me parece que ele está seguindo o argumento: farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Nós voltaremos a esse texto no tempo oportuno. Ele está falando aqui que isso aqui é uma marca de que o povo deve apenas amar a Deus e a sua lei e não se misturar com outras práticas que não são ordenadas pelo Senhor. Então eu tive a curiosidade de ler um pouco sobre a questão, não é, de plantação e plantas que são antagônicas e outras são chamadas companheiras, né? Normalmente se usa essa linguagem no meio deles. Então, plantas que são companheiras e plantas que são antagônicas. Então, as plantas antagônicas, se sabe que são aquelas que, de alguma forma, elas vão buscar o mesmo nutriente. E se elas estiverem conjuntamente plantadas no mesmo lugar, elas vão se prejudicar, porque aquele nutriente específico, por exemplo, boro, que é está dentro dos químicos, né? Esse material impede a plantação de 2 plantas comuns, que é o pepino e o girassol. Por exemplo, se você plantar conjuntamente, não vai ser boa a produção. Mas existem aqueles que são chamados companheiros, que podem ser plantados juntos, e que até protegem um ao outro, e que a sombra de um ajuda o outro, coisa dessa natureza. Mas nós sabemos, em particular, que existe isso na natureza. E que plantar as 2 coisas não seria bom. Mas o Senhor aqui, Ele não está simplesmente nos dando regras de plantio, regras de material de costura, ou até mesmo, como lavrar a terra, não usar um boi e um jumento conjuntamente para lavrar a terra. O Senhor está nos ensinando o cuidado com um povo que foi tirado dentre as nações e que é um povo santo, para que ele aprenda a viver no mundo e se manter nesse mundo sem contaminação. O texto que é citado paralelo a esse texto está lá em Levítico, capítulo 19. Eu queria que você voltasse comigo nesse texto, por favor. Levítico, capítulo 19. Levítico 19. É uma sessão toda, mas
ele é citado particularmente no verso 19 do capítulo 19. Ele diz assim, nós vamos ler o texto todo, mas eu vou ler o verso 19 particularmente. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa, no teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Você percebe? Essa lei que foi dada aqui, ela é dada lá em Deuteronômio, resumidamente Deuteronômio, né? Ela é dada aqui em Levítico. E que contexto Levítico trata desse assunto? E aí, importante, veja, eu não tenho como pensar naquele texto ali sem entender na primeira vez que ele foi citado. Ele foi citado em Levítico. E Moisés está repetindo o princípio em Deuteronômio. E que contexto ele fala? Volte comigo para o início do capítulo 19, por favor. E ele diz assim, o texto sagrado. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-los-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes, no dia seguinte, se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com de espécie diversa no teu campo. Não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. E aí, perceba a sequência, irmãos. O verso 20. Se alguém se deitar com uma mulher, e aí ele vai lhe falar sobre o pecado associado à impureza sexual. Aí você vai olhar comigo, por favor, voltando para Deuteronômio. Você vai ver que a lógica permanece a mesma. Parece claro isso no texto. Veja, no capítulo 22 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 9 nós estamos lendo, particularmente 22, verso 9, diz assim o texto. O texto que nós já lemos, mas perceba que na sequência, depois do 12, ele diz, leis da castidade do casamento. Ele vai falar sobre a impureza também, o pecado da imoralidade e a questão do divórcio. Você percebe que lá também em Levítico, quando ele anuncia essa lei, imediatamente ele fala acerca da castidade e da questão da impureza sexual. Você não vai se misturar, porque Deus é santo. E vocês são, e você, Israel, você é um povo. E esse Israel, que é um povo santo, é um povo separado por Deus, que não pratica as coisas do Egito, e que não pratica as coisas do mundo, e que segue os padrões de Deus. E particularmente o que vem na lei é acerca da castidade do casamento, quando ele vai falar sobre a lei do divórcio aqui.
onde ele vai lidar diretamente com o divórcio e como a impureza sexual pode levar ao divórcio, no texto sagrado. O Senhor está abertamente declarando a Israel, por meio da costura de linho e lã, por meio do trabalho do boi e do jumento, e por meio de duas sementes na mesma terra, ele está dizendo, não misturem. E aí é a única vez que você tem uma declaração, aí voltando para o nosso texto no verso 9, consequente, há uma consequência, veja o verso 9, para que não degenere o fruto da semente que semeaste. Os outros casos, você não tem uma consequência direta, apenas no verso 9. E me parece que a consequência é o mesmo princípio para todos. Haverá degeneração do produto disso, o resultado disso. O nosso Deus criou ordens, irmãos, ele criou o mundo numa ordem. E essa ordem, ela tem de ser respeitada. Os limites, a separação foi criada pelo próprio Deus. Lembre-se disso, não é? Não o divórcio, entenda, a separação, quando ele cria o mundo, ele faz separação entre coisas e coisas. E essa separação, ela tem que ser respeitada. Por exemplo, se você for para Gênesis no capítulo 1, particularmente, verso 11, você vai encontrar claramente esse tipo de declaração. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 11. Acompanhe como o Senhor lida com essa divisão que passa a acontecer. Ele diz assim, verso 11, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Veja, você vai fazer literalmente o que está posto aqui no texto. O texto diz, a terra vai produzir os frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. Primeiro, como Deus produz as coisas, não é por meio de mistura. Ele chama a sua própria semente à existência. Ele chama cada uma segundo a sua espécie. Cada um segundo a sua espécie. E diz o texto, e viu Deus que isso era bom. Isso é bom. No verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, diz o texto sagrado. Veja, para que haja separação entre dia e noite. O Senhor fez a separação entre uma coisa e entre outra. Ele cria a semente, faz separação. Quando algumas coisas que ele separou são juntadas, é catastrófico. Por exemplo, a água tem o seu lugar de habitação natural. Quando ela invade a terra, é destruição. Deus fez a terra e fez a água, e elas estão separadas. Ora, a maré é uma declaração disso, da sabedoria e da providência divina. Ela vem e ela volta. Mas se ela penetrar a cidade inteira, ela destrói. Se misturar aquilo que Deus separou, haverá destruição. Não há como você viver dessa forma sem que haja destruição. O produto disso é destruição. É claramente destrutivo esse tipo de unidade. O Senhor fez separação, e essa separação não pode ser unida. E aí nós poderíamos inverter a ordem de Cristo, do Senhor, que diz, aquilo que Deus separou, não una o homem. Porque a Bíblia diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas nós podemos dizer, o que Deus separou, não una o homem. Se nós unirmos aquilo que Deus separou, certamente não vai ser bom. Não vai ser bom. O fruto disso é destruição. Tentar fazer essa harmonia não é algo ordenado pelo Senhor
em hipótese alguma. A Escritura vai revelar que principalmente no Novo Testamento, você vai encontrar lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Queria que você abrisse a Escritura comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. O apóstolo Paulo, a partir no capítulo 6 da segunda carta dele aos Coríntios. Veja o que diz a Escritura. Quando ele se utiliza até mesmo de expressões como essa, que nós acabamos de ler no texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer assim, verso 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E veja que a linguagem é julgo desigual, que é a ideia de você colocar um jumento e um boi para arar a terra, né? Um animal puro e outro impuro para arar a terra. Você vai botar exatamente sobre eles o jugo, e que ele vai arar a terra, trabalhar a terra. Ele diz, não coloque em jugo desigual. Isso é interessante. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Você percebe? Deus separou o dia e a noite. Você não pode unir essas duas coisas, porque senão não haverá descanso. Se você unir, é destruição. Não há como fazer isso. Você não une as trevas e a luz, o dia e a noite. Não há como fazer isso. Que harmonia! E aí ele entra entre Cristo e o maligno. Aí ele vai aprofundando um conceito entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Veja, a quantidade de coisas que não podem ser unidas. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E é importante, existem alguns pontos que são práticos, podemos até dizer. Um deles é você pegar a imagem que está posta aqui, que está usada como o do jugo desigual, do linho e da lã, das duas sementes, que vão produzir um fruto ruim. Você pode ter certeza que todas as áreas da vida que são tratadas aqui já são tratadas em outro lugar da Escritura. Por exemplo, o casamento misto é um deles, fundamentalmente. Então, você dizer que aqui ele está falando de outra coisa, não de casamento misto, é você perder o princípio que está sendo usado lá em Levítico, por exemplo, com toda a clareza, quando ele fala de impureza sexual, e depois do divórcio, quando você casa, no capítulo 22 de Deuteronômio. Não há como separar duas coisas dentro do contexto do Antigo Testamento. É de lá que ele está extraindo essa imagem. E aqui você pode ter certeza, irmãos, que todas as vezes que você romper essa barreira, como a água que adentra a terra, quando você rompe a barreira, quando você se casa, constitui família com o ímpio, naturalmente, as consequências, elas não são boas. O fruto não é bom. John Bunyan diz, os filhos que são produzidos são híbridos. Híbridos. Não são ímpios o suficiente para deixar a igreja e se entregar ao mundo, nem são crentes o suficiente para deixar o mundo e se entregar totalmente a Deus. Eles são estranhos, eles estão na igreja,
eles falam de culto, eles tornam o culto frio, eles querem uma mudança mundana dentro do culto, eles querem coisas pecaminosas no culto, eles querem ser agradados, eles querem adorar a Deus, mas querem ser agradados ao mesmo tempo, eles querem falar de Deus, mas querem ser vistos também. É híbrido. O fruto não é bom. São princípios claros que a Escritura estabelece. Mas, veja, se nós pensarmos ainda um pouco sobre a questão de sociedade, ser sócio de um ímpio, como é que funciona isso? É um tema complexo isso. Como é que funciona? E aí, esse talvez seja o melhor momento de entender isso. E aí, quando eu estudei um pouco esse assunto há algum tempo atrás, eu procurei falar com pessoas que lidam com essa realidade na prática, crentes que lidam com isso, que são homens de Deus e tementes. E um deles que eu conversei foi o nosso irmão Mike Coleman, que é um servo do Senhor e trabalha em empresa cristã e faz acordo com ímpios em negócio, naturalmente. E eu perguntei como é que funcionam os acordos dele. Ele diz, pastor, a gente tem um princípio, a gente faz acordo com ímpio, a gente entra em sociedade com ímpio, sem problema nenhum, só guardando uma ressalva. O poder de decisão não pode ser deles, tem que ser nosso. Se eu entregar o poder de decisão a eles, a sociedade vai cair em mazela, em iniquidade. A autoridade de decidir as regras, o caminho que nós vamos tomar é minha. Ele diz, a empresa tem uma lei, nós não fazemos acordo e entramos em sociedade com ninguém, que a decisão moral das temáticas da empresa são tomadas por eles, não, tem que ser tomadas por nós. Se nós não temos essa condição, nós não entramos em acordo. Interessante pensar nisso. Em outras palavras, o que ele está dizendo, e o grande ponto aqui é, eu não vou entrar num acordo onde a prática iníqua de um ímpio vai definir o meu modelo de trabalho. E eu não vou me submeter às práticas que são contrárias à lei de Deus. O fruto disso não é bom. A vestimenta que vai ser feita com linho e lã não vai ser bom. O jumento e o boi não poderão fazer um bom trabalho e o fruto não é bom. Ainda na carta de Paulo aos Coríntios, por favor, agora na primeira carta, capítulo 5. Acompanhe o texto comigo. O apóstolo Paulo está falando de uma mistura perigosa na igreja, que é a iniquidade, o pecado na igreja e não a disciplina, e não há disciplina eclesiástica. Fui procurado por 2 pastores amigos meus que pastoreiam igrejas aqui na região e que são auxiliares, e me procuraram dizendo, Paulo, você tem alguma igreja para me indicar? Você conhece algum lugar que eu possa pastorear? Falei, por quê, irmão? Ele disse, é porque eu preciso sair da igreja que eu estou pastoreando, porque há um conflito entre nós muito grande, porque não há disciplina na igreja. A gente não tem disciplina, a igreja não disciplina os seus membros. Eu concordei com eles, eu acho que eles precisam realmente sair. Pedi a eles um pouco de paciência. Um que já é mais velho, eu disse, você tem mais condição de ir adiante, você que é jovem, fique mais um pouco, aprenda mais um pouco e tente a paciência até você sair melhor da situação. Porque o outro pastor é também um homem de Deus, eu disse, tente ajudá-lo, tente convencê-lo biblicamente da necessidade da disciplina. Realmente, se no fim de tudo você for infeliz no teu argumento, ou ele não se submeter à Bíblia, aí eu entendo que você realmente precisa sair. Mas Paulo vai dizer, irmãos, verso 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja que coisa
Deus abomina esse tipo de união, irmãos. A assembleia solene com iniquidade. Ele diz: e contudo andai vós ensoberbecidos, não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Veja que mistura perigosa. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouquinho. Que mistura perigosa. Ele continua: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade, e da verdade. E aí ele continua o argumento sequenciado. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Essa é a temática que Paulo extrai da linguagem do Antigo Testamento. Veja, Paulo aqui não vai falar nenhum momento de plantação, não é? Ele está falando do princípio extraído daquilo. Não vos associeis com os impuros. Agora, preste atenção. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Você percebe? Há uma realidade. Eu não tenho como não me relacionar com as pessoas que são assim na terra. Não há como fazer. Ele fala, sabe o que eu me refiro? Ele diz, não é? Agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão. Veja, essa mistura é profunda. Está no nosso meio. Diz crer em Cristo. Diz conhecer o Evangelho. Diz amar ao Senhor. Veja a linguagem. Vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Aí veja o fim. Expulsai, pois, de entre vós, o malfeitor. Separa. Essa associação não é boa. Tire o malfeitor do vosso meio. O fruto disso não é bom. Se um casamento misto produz isso, uma igreja que lida com o pecado dessa forma, não produz bons frutos. O fruto disso é mau. É mundanismo. É secularização. Não é bom. E aí, eu queria que você voltasse comigo para o texto de Deuteronômio, verso 12, que diz, farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. O que significa isso? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Números, capítulo 15, por favor. Números, capítulo 15. Ele vai dizer, Números capítulo 15, particularmente a partir do verso 37.
Diz assim a Escritura Sagrada. Leis acerca das borlas das vestes. Ele vai lidar com isso, com detalhes aqui, ele diz. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E então, aí ele termina o verso 12 dizendo, você vai fazer essas borlas na sua vestimenta, e que é pendurado na vestimenta literalmente. Você vai lembrar toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar que você é santo a Deus, e que você deve amar ao Senhor, e que você deve não seguir o seu próprio coração, não seguir o que você vê com seus próprios olhos, mas o que diz a lei de Deus. Eu devo ser puro, eu devo ser santo. O meu coração deseja mistura, o meu coração deseja viver uma vida híbrida. Eu não vou seguir ao meu coração, eu não vou seguir o que os meus olhos veem, eu vou seguir o que a lei de Deus manda. Eu viverei pela fé, não por aquilo que vejo. Eu viverei pelo que Deus manda, não pelo que eu sinto no meu coração. O Senhor diz, assim vocês vão colocar, essa marca vocês vão colocar. Um amigo meu, ele tinha uma prática interessante, ele queria lembrar de orar por alguma coisa muito específica durante o dia. E ele me dizia que ele botava no óculos dele, no canto direito do óculos, ele botava uma marca. E toda vez que ele olhava, ele lembrava, ele vinha à memória, ele começava a orar por aquilo que ele tinha de orar. Está diante de nós a lei do Senhor, que eu tenho que olhar para ela. Você vai escrever nos umbrais das portas, na casa, no teu coração, para que você lembre, irmãos, que você é santo. Você foi separado por Deus. Não para viver uma vida híbrida nesse mundo, mas dedicar-se a Ele com tudo que você tem, tudo que você é. Nada disponha para o pecado, nada disponha para a carne, viva para o Senhor. Só há uma junção possível de salvação. A Bíblia descreve que Cristo é a videira, nós os ramos, se nós formos enxertados nele. Essa é a única manifestação da agricultura visível. Esse enxerto. Quando nós somos colocados em Cristo, nós passamos a receber a seiva de Cristo. Aquele que venceu a morte. E nós teremos o poder para fazer aquilo que Ele manda e andar segundo os seus desígnios. Primeiro, eu preciso ser enxertado em Cristo. E então, eu viverei. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra nessa manhã do dia do Senhor. Quanto nós precisamos e necessitamos, ó Deus,
viver para Ti todos os dias da nossa vida. Como nosso coração é inclinado às paixões desse mundo, Senhor. E como nós negociamos isso com tanta facilidade. O Senhor nos faz olhar para um campo arado e aprender com aquela junta de animais, com aquela junta, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. O Senhor nos faz olhar para a terra e a semente que cai nela e aprender na criação, aprender o que é mais glorioso, ó Deus. Nós somos um povo separado. Nós somos santos, Senhor Deus. E não podemos permitir misturas que nos levarão à morte. Pelo amor do Teu nome, tem misericórdia da nossa alma. E abençoa a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, mais uma vez, e cantemos ao Senhor.